minutinho, né, Paula? Agora é você ou a Gladys, né? Sou eu. Bom, meus irmãos, continuando, né, o que nós estamos fazendo, que é a questão 222 do Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos ensinando o dogma da pluralidade da existência, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, já tem no capítulo 4, ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse nosso próximo slide, está escrito: o desencarnar não transforma o homem em anjo, nem tampouco ignorante em sábio. Ou seja, o despertar no mundo espiritual não modifica a consciência. Somente recebemos o que merecemos. A reencarnação, no sentido filosófico, é racional, dogma da razão, princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. Mas o Espiritismo não criou a ideia da reencarnação. Ela faz parte de diversas crenças de todos os povos memoriais. Continuando. Pode passar a próxima. Então, foi encontrado um papiro no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, que dizia: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de outro papiro. É o papiro de Ananá, do vizir Faraó Sete III, que nele dizia o seguinte: o homem não vive somente uma vez. Da mesma forma que nós desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de outro corpo. E temos também a colocação da coleção de falas de Hermes Trismegisto, em 1250 a.C. Ninguém pode ser salvo sem renascer, sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Ainda temos também, na literatura indiana, que diz o seguinte, que é o Bhagavad Gita, né? Ele diz a mesma coisa. A alma se descarta de um corpo usado para se revestir de um outro corpo. Continua, por favor. Bom, agora nós vamos ver o mesmo assunto da reencarnação no cristianismo. Nós temos, na época do Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 DC, tivemos quando Teodora, que era a esposa de Justiniano, pede para que torne herética a reencarnação. No caso, aí não foi bem a reencarnação que ela pediu para ser herética, porque não havia isso. O que foi pedido foi que anulasse a pré-existência da alma, que era o que falava na época, né? E no livro do professor Severino Celestino da Silva, analisando as tradições bíblicas, lá ele conta a história toda da imperatriz Teodora, que ela era uma mulher muito má, fez muita maldade, então ela não queria que houvesse a reencarnação. Ela ia voltar como escrava. Continuando. Nós temos também no Evangelho de Jesus, em Lucas 9, 18, 22. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém,
E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aí temos também a passagem do cego de nascença. Mestre, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tem a mensagem de Nicodemos que o Paulo já leu, na outra parte que ele estava falando, né? Que é a parte da Bíblia e que João diz, e que narrada por João 2:3, e que ele fala o seguinte: Nicodemos, em verdade te digo, Jesus explicando a Nicodemos, que não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E temos também, no Velho Testamento, Isaías dizendo: aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Continuando. Bom, o dogma, a doutrina espírita, o espírito não retrógrado. A reencarnação impulsiona o progresso da humanidade, enseja ao espírito o aprendizado sucessivo na escada da evolução. O ser humano em si mesmo é sempre consequência dos seus atos. Nossos destinos são idênticos, não há privilegiado nem desertados. Faculta ao criminoso harmonizar-se com a própria consciência, pela renovação e reeducação espiritual. Aproxima os inimigos do passado, sedimenta a afinidade e fortalece aflições. Ajuda a melhor compreender a justiça divina. E no livro dos Espíritos nós temos, na questão 13, todo mostrando o amor de Jesus, que ele é soberano e justo, que ele não erra, tudo é criado por Deus ou permitido por Deus. Continuando. Pode continuar. Agora, a pergunta que muita gente faz sobre as diferenças que existem são as chamadas injustiças sociais. Mesmo assim, nós encontramos ricos, pobres, doentes, pessoas limitadas, pais vendo os filhos sofrendo, e podemos perguntar: cadê aquele ser perfeito que ama todas as pessoas? Onde está a justiça? E não encontra nenhuma resposta. Mesmo caso, eu posso ter uma doença pulmonar hoje porque eu fumei, consequência da minha ação. Mas tem pessoas que têm esse problema e nunca fumou. Aí está o questionamento. Mas os espíritas questionamos mesmo, menos, porque sabemos que tem leis naturais que justificam e explicam. Se o problema não for originário das condutas atuais, elas têm explicação na reencarnação. Quer dizer, falar do sofrimento, né, como instrumento para identificação e amadurecimento moral, por espírito, principalmente por nós espíritos, é uma tarefa difícil, mesmo para nós espíritos, porque é preciso realmente acreditar em tudo que nós conhecemos. Continua. A resposta de todas as desigualdades sociais e a aparente injustiça da vida, nós vemos na reencarnação. A reencarnação é uma lei natural e vai reencarnar mesmo que você não queira. Ela é filha da lei da causa e efeito,
que diz que você pode plantar o que quiser, mas vai colher o que plantar. Pelo livre-arbítrio, podemos fazer escolhas, boas ou más. Todos os nossos atos terão consequência. Você pode escolher o caminho que você quiser seguir. Nós temos dois caminhos, o bem e o mal. A escolha é sua. E você tem a escolha pelo bem, que é o que vai nos fazer evoluir. Continuando. Bom, a causa nós escolhemos, mas a consequência é inevitável. Não estabelece privilégio, é imparcial, dando a cada um segundo as suas vontades. Agora, existe na parte científica, na parte de estudos, vários fatos que provam a existência de vidas passadas. Entre os fatos estão os mais de 2.000 casos estudados pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, desde a década de 60, casos de criança que têm memória espontânea de outras vidas, como está no caso do livro do Ian Stevenson, 20 casos sugestivos da reencarnação. Temos fatos também que provam a genialidade de algumas crianças. Por exemplo, Jacob Barnett nasceu em 1998, foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Aos 9 anos, começou a desenvolver teorias de astrofísica. Tem formação no Instituto Perimeter da Física Teórica. Tem o pintor, que Aaron Wilson, começou a pintar com 6 anos, na Inglaterra. Nasceu em 2008. E 2. Até hoje, as suas aquarelas são vendidas por milhares de libras. A reencarnação faz parte de uma equação matemática de vida. Sem ela, o final vai ser negativo. Para ser positivo, precisa ter reencarnação. Esse fluxo e refluxo que nós vivemos na vida espiritual e na vida material faz parte da nossa evolução. A beleza do Espiritismo é procurar dar um conceito para que cada um de nós compreenda. Quando nós compreendemos, nós amamos mais, aceitamos muito mais as leis e a vida que nós temos. Nós temos que amar ao próximo. E nós, amando ao próximo, amamos o nosso redor, nós podemos estender o amor para a humanidade. Continuando. Nós estamos construindo o céu futuro que nós desejamos, experimentando e vivenciando por toda a mortalidade da nossa existência. Jesus sabe que o espírito é o enfermo, não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade que se reveste cada hora. Joana de Ângeles, no livro Jesus, a Eternidade, capítulo 2, Reencarnação. Todo o nosso conteúdo nós baseamos na Revista Espírita, de novembro de 1858, Pluralidade da Existência, no Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Ressurreição e Reencarnação. Continuando, por favor. Allan Kardec encontrou nas vidas múltiplas o alicerce da doutrina dos Espíritos. E todos eles, por intermédio de vários métodos, em diferentes lugares, confirmaram a doutrina das vidas sucessivas. A reencarnação mostra que todos somos irmãos, que nossa família é universal e que o planeta é a nossa grande escola. Ninguém pode encontrar saúde externa enquanto não encontrar um lugar interno em Deus. Aí, Paulo, se você quiser continuar, mais alguma coisa que ficou faltando para você, aí você continua. Paulo? Acabou, Gladys? Sim, meu filho, passei tudo, deixei espaço para você, direitinho. Poxa, eu sei para as 15 para as 7, mas vamos lá. Tamar, segue aí com os slides. Falou que tinha feito
8 dias de pesquisa de 24 horas? A condensação é uma dádiva. Bom, gente, continuando a falar de um dos temas e dos tópicos não mais importante do que... Essa daí já foi, Tamar. Vamos mais para frente? Um dos tópicos mais importantes que trazem maior entendimento para os sofrimentos da vida, para as desigualdades, para tantas coisas que a gente, se não olhar sob o prisma da reencarnação, vai ficar aturdido, sem saber no que pensar. Vamos mais uma, Itamar? Mais. Mais outra. Vamos seguir daqui. Essa questão 222 é o fechamento, né, de todo um conjunto de capítulos que trata especificamente da questão da reencarnação, mas explicando ela à luz de conhecimentos científicos, à luz da razão, não ao panteísmo, não à mente em psicose. Nós não retroagimos. E aí vamos continuar os nossos itens aqui. E Kardec sempre propunha perguntas que nós fizéssemos a nós mesmos e que nós fizéssemos aos irmãos de outras crenças e outras doutrinas. Porque a gente tem que parar com essa coisa de achar que espírita não vai pregar nada. Esse tempo acabou. Nós precisamos e temos obrigação de divulgar a verdade. Porque essa verdade, por não ser conhecida, causa inúmeros e inúmeros sofrimentos. E sofrimentos sem explicação, o que é o pior. Quando a gente sofre e entende e sabe, não, eu estou com meu dedo machucado aqui porque eu fui jogar bola de chinelo, dei uma topada, o responsável sou eu. Eu não posso botar a responsabilidade de ninguém. Eu escolhi ir jogar bola sem tênis. Eu escolhi fazer esse risco na minha vida. Assim como a pessoa que dirige a 180 quilômetros na estrada também está se colocando sobre o risco de sofrer um acidente. Ela vai culpar a quem? Vai responsabilizar a quem, se não ela mesma? Então, o Espiritismo e o ensinamento da reencarnação nos traz a noção da responsabilidade. Ninguém sofre por acaso. Nenhum sofrimento bate a porta errada. E aí muitos espíritas falam: o sofrimento não bate a porta errada. Vou deixar ele sofrer. É o karma dele. Não. Tem uns até que ficam felizes, né? Vingativo, né? Ainda. Fala, mas o fulano me fez isso. Mas não tem problema, a lei de causa e efeito pega ele na curva. Não. A lei de amor, lei de caridade e a misericórdia, que é uma das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, nos obriga a ajudarmos aqueles que estão em sofrimento.
Não interessa se são culpados, se não são, se estão espiando, se não são. A nossa obrigação é amparar, é acolher, é amar na prática, através dos encontros que a vida nos permite todos os dias, em que podemos, de alguma forma, ajudar. Ajudar o quê? Comprando comida? Não, mas eu também não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Uma palavra, um incentivo, levantando a moral e trazendo esperanças e fé para aquele que não acredita mais. Quantos são aqueles que eu converso e que eu falo e que dizem claramente: eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E qual é a forma, se não é mais através da religião, de se chegar até a Deus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando, amando, amando. Só assim estaremos vivenciando na prática a lei maior, a lei de todas as leis, a lei que supera todos os mandamentos e a lei que é imutável, que é a lei do amor, a lei que Jesus veio nos ensinar. Ao trocar a figura de um Deus que fazia cobranças por um Deus que também faz cobranças, mas através das suas leis. E que ele deixa claro que essas leis são imutáveis. Mas onde está a misericórdia de Deus? Ela está ao nos permitir viver uma nova vida, repetir as experiências em que falimos e tentar de novo. Os próprios bancos escolares, quando alguém repete de ano, está condenado a ser analfabeto, a não estar mais na escola? Ou ele tem uma oportunidade para cursar novamente aquele ano que ele não obteve as médias, as notas, e tentar de novo, fazer as provas, até passar. E a escola nada mais é do que um reflexo, do que um retrato da verdade da lei de Deus. Deus nos perdoa, nos dando novas oportunidades. As leis de Deus permitem que nós tenhamos novas vidas e novos corpos, com novas pessoas, novos espíritos e novas experiências, para tentarmos, mais uma vez, porque já tentamos muitas vezes e vamos continuar tentando, porque nenhum de nós que está encarnado nesse planeta chega perto do que seria a perfeição. A perfeição é uma meta, é um objetivo, é um propósito, mas ainda estamos longe dela. E não é por isso que vamos desanimar. Porque hoje sabemos mais do que ontem. Ontem sabíamos mais do que anteontem. Temos que buscar o equilíbrio e a sabedoria entre o conhecimento da ciência e o procedimento ético-moral perante a sociedade e todos aqueles que convivem conosco. E aí Kardec propõe as seguintes perguntas.
Se a existência atual deve ser decisiva para o destino do futuro, qual é, na vida por vindoura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Aquela observação que o nosso irmão Sérgio já fez, né? Selvagem aqui no sentido não de menos qualificado, mas daquele espírito que ainda habita as matas, como os índios. Não que ele seja civilizado, evangelizado. Estarão no mesmo nível ou distanciados no que diz respeito à felicidade eterna? Quem responde essa pergunta? Essa pergunta é para ser feita. O homem que trabalhou por toda a vida para tornar-se melhor estará no mesmo plano depois ao que permanece inferior, não por opção deliberada, mas porque não teve tempo nem a possibilidade de melhorar-se? São perguntas para a gente refletir, para a gente pensar e levarmos aos irmãos que ainda não acreditam na reencarnação. Chega de ficarmos calados. Temos responsabilidade com a verdade, compromisso com a verdade. A espiritualidade precisa de cada um de nós na divulgação da verdade. Verdade que liberta, verdade que abre novos horizontes, verdade que tira dos seres a revolta, a incompreensão e o sofrimento. O homem cuja existência prevalece no mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado pelo estado de coisas que não estão na sua dependência? Aqui não houve como ele fazer isso. Deus considera da mesma forma o que deliberadamente não lutou para evoluir daquele que deliberadamente lutou? E são muitas questões. Vamos em frente, mais uma? E aqui, para resumir, na última frase. Estas questões poderiam ser desdobradas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, são inumeráveis. Por que meu filho nasceu doente? Com 6 meses. Por que alguns são pobres em termos materiais e outros são ricos? Porque alguns parecem ser felizes e outros não? São muitos porquês que, graças a Deus, nós que estamos aqui já podemos dizer, eu sei. E percebam o quanto nós somos abençoados por essa crença, não por essa crença, por essa certeza. Como Divaldo disse, num seminário em que ele chega e fala com aquele jeito dele, irmãos, eu gostaria de dizer que eu não acredito na reencarnação. E aí foi uma polvorosa geral. Que isso? Divaldo está louco? Está subjugado? Foi possuído? E ele complementa.
eu não acredito na reencarnação. Eu sei da reencarnação. Eu não creio, porque crença é uma coisa e certeza é outra. Vamos mais uma, então? Perguntamos, isso Kardec, né? Sempre Kardec perguntando, né? Kardec era tinhoso. A gente tem que aprender com ele. Ele não sossegava. Perguntamos, então, qual é a filosofia ou a teosofia? Teo de Deus. Sofia, né? Que pode resolver esses problemas. Ou as almas são ou não são iguais ao nascerem. Quanto a isso, não há dúvida. São iguais por quê? Tão grande diversidade de aptidões. Por que tão grande diversidade de aptidões? Quem é que me ajuda aí? Responde. Porque todos nós somos espíritos que temos idades siderais diferentes. Uns viveram mais, outros viveram menos. Uns são espíritos mais velhos, mais idosos, né? Não no corpo físico, mas espíritos com mais experiências encarnatórias. Logicamente, tem mais conhecimentos. Aí, mas por que Deus criou um antes e outros depois? Aí a gente já entra naquele plano de perguntas filosóficas, em que a espiritualidade diz que a gente ainda não tem condições para entender esse tipo de questão. E nos cabe, como não canso de dizer, repetir o Haroldo, que tenhamos humildade para reconhecer o quanto somos pequenos. Aqueles que se arvoram de grandes conhecedores, de grandes sábios, de gurus e etc. e tal, que jamais se esqueçam que estão encarnados num planeta, um planetinha que tem como estrela uma estrela de quinta grandeza, nem de primeira grandeza é, e ainda fica se achando, né? É complicado. Se iguais, por que tão grande a diversidade das aptidões? Dirão, depende do organismo. Características da inteligência, hoje claramente definidas pelas ciências do comportamento, pela psiquiatria, pela psicologia, nos mostrando que o corpo, é claro que se uma pessoa tiver uma lesão cerebral ou qualquer outra coisa do gênero, o corpo não vai poder manifestar todo o potencial do espírito. Mas em situações, podemos dizer, em que os espíritos têm corpos relativamente sadios. Neste caso, teríamos uma doutrina mais monstruosa e mais imoral. Aqui suporia que Deus cria, esse aqui eu vou fazer assim, esse aqui eu vou fazer dessa outra maneira. Seria um exercício de masoquismo deliberado. Então, masoquismo deliberado é não acreditar que a reencarnação existe. Por quê? Porque traduziram os escritos da Bíblia ao bel prazer dos interesses humanos, porque havia muitos interesses. O homem
O ser humano sempre foi envolvido nos interesses. Interesses não para a coletividade, mas para si próprio. Não, esse negócio aqui de reencarnação não é bom ninguém saber, não. Eu sou o rei, corta isso da Bíblia. Naquele tempo, até chegar Gutenberg, eles fizeram o que eles quiseram. Então, cabe a nós agora termos bom senso para separar a verdade do engano. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade por seus atos, pois poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Gente, está difícil de ler, que a letra está pequenininha. Chegar mais perto aqui. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as fez, as criou assim. Então, por que é inata a superioridade conferida a poucos? Privilégio? Deus vai privilegiar algumas almas e outras não? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e o amor que consagra a todas as suas criaturas? Claro que não. Alguns poucos comentários, algumas poucas perguntas. Mas lembrem-se que o discípulo só aparece quando o mestre está pronto. Não atireis pérolas aos porcos. Não dai coisas santas aos cães. Não sair por aí também, pelos quatro cantos, dizendo: eu acredito na reencarnação, você não acredita, você está errado. Você isso, você aquilo. Não. Se forem solicitados, se virem alguém já dando provas claras de que estão cansados e não acreditam mais em certas coisas. Como que se estivessem pedindo, por favor, me dê alguma orientação. Tem gente que vem e fala, e fale sobre isso aí que você acredita. Aí sim é a hora de falar. Jamais antes. Toda fruta tem seu tempo certo de ficar madura. Então não adianta tirar a fruta do pé antes dela estar pronta, preparada para ser servida, porque senão ela vai ser comida com a casca, com o talo, com o caroço, a pessoa vai se engasgar. Deixe para a hora de dar a fruta macia, tenra, gostosa, e que venha a saciar a fome e a sede de conhecimento espiritual de qualquer irmão que cruza o nosso caminho. Vamos no próximo, então? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo estará explicado. Ponto. Simples assim. É simples assim? Não. Tem tanto espírita por aí revoltado, né? Tem tantas pessoas que acreditam na reencarnação. E tem uma frase de Emmanuel que explica muito bem isso.
Tem muita gente que fala, mas eu sou tão bom, eu faço caridade, eu trabalho no centro espírita. Eu, antigamente, né, eu dou passe toda semana, eu sou da campanha da sopa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já li 200 livros. E aí? Já se transformou? Já se modificou? E o que o Emmanuel fala para esses irmãos? Por trás de alguns segundos na luz, que nós temos séculos nas trevas. Ou seja, em uma vida, em alguns anos, exercemos algum tipo de caridade. Mas nas outras milhares de vidas que já tivemos, quem fomos? O que fizemos? Eu, pessoalmente, não quero nem saber. O que passou, passou. E não precisa saber sobre o passado para saber o que nós fizemos. Basta ver do que somos capazes de fazer agora. Das milhares de coisas que temos que conter para não deixar sair do campo dos nossos pensamentos. Ai, que eu vou matar aquele... Parou, vai matar ninguém. Calma, quietinho. Autodomínio. Precisamos nos tornar, como nos falam os orientais, swamis. Quer dizer o quê? Senhores dos sentidos. Temos que comandar os nossos sentidos e não deixar que os sentidos nos comandem. Deus, na sua justiça, não poderia criar almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. E aqui Kardec vai pontuando, né, exatamente com relação àquelas questões anteriores. Vamos passando, Itamar? Vamos passar mais um? E mais um? E mais um? Depois eu vou colocar, pedir para o Itamar, botar todos esses slides no grupo, tá bom? Para vocês lerem. Sintetizando, reconheçamos que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora e, conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não poderiam deixar dúvida a respeito. E isto se lê em João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Vamos na próxima, então? A passagem de Nicodemos. Alguém não conhece essa passagem? Em verdade vos digo que todo homem que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus continua, Nicodemos estranha, como pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? E ele questiona, és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aquele que não nascer da água
que muitos interpretaram como a água do batismo. Passa mais uma, Itamar, por favor. A água do batismo, mas não era da água do batismo. Era porque o corpo humano é constituído, na sua grande maioria, de água. Somos, não sei, 80% água. Aquele que não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então é imperioso evolução, lei de causa e efeito e reencarnação. Esse é o tripé que nos traz a justiça de Deus, a lei de Deus na sua expressão mais clara e a certeza de que não vivemos num mundo injusto. E agora eu vou pedir para a Deise fazer a nossa prece de encerramento. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Pode dar a prova? Não? Então, Deise, a prece é contigo, de encerramento. Deus misericordioso, Mestre Jesus, Maria, mãe do nosso Mestre, Paulo, discípulo do nosso Mestre, guia espiritual deste grupo, guias e amigos espirituais. Gratidão pela oportunidade de estudo para o nosso aprimoramento, até chegarmos à iluminação e posterior ascensão. Gratidão, Pai, por esta vida em que tantos tentam uma reencarnação e não conseguem. Não nos deixes esmorecer deste caminho que leva a Ti. Ajuda-nos a agir acertadamente em cada instante desta vida. Dai-nos, Pai, força e coragem para olharmos as nossas sombras. Mas pedimos principalmente, Senhor, por aqueles que não Te conhecem e aqueles que tanto precisam de Ti. E assim, em Teu nome, Mestre, que todos os seres sejam beneficiados por esse encontro, que encontrem os obstáculos à sua felicidade e que sejam felizes. E assim, encerramos a reunião de hoje, dando todos juntos, graças a Deus.